A paz do Senhor, gente, boa noite, meus amados, glória a Deus por essa noite maravilhosa, que estamos na presença do Senhor nosso Deus. Um forte abraço a todos vocês que nos acompanham. Que Deus, em Cristo Jesus, vos abençoe. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se. Estamos fazendo a obra do Senhor e o nome do nosso Deus tem sido glorificado através das nossas vidas. Você também pode fazer assim um favor, nos ajudando no nosso ministério, compartilhando a palavra, deixando o seu like, deixando seus comentários, quando você faz essas ações. O YouTube entende que o nosso programa aqui é uma coisa boa e passa para frente. Glórias a Deus por isso. O nosso Deus, meus amados, é um Deus tremendo. Ele cuida de nós, nos mínimos detalhes. Glória a Deus. Ele é poderoso, justo e Ele é fiel. Marcos, capítulo 10, versículo 48 e 49, que nos diz assim: E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, o mestre te chama. Glória a Deus por esta palavra, uma palavra maravilhosa que nos mostra, meu amado, minha amada, que eu, você, que nós, quando estamos focados em algo que o Senhor tem colocado em nosso coração, quando nós temos, assim, a certeza que só Jesus pode nos dar a bênção, ou que só em Jesus nós alcançaremos a vitória, nós não devemos dar ouvido. Nem a A, nem a B, nem a C. Mas nós devemos fazer aquilo que o nosso coração está mandando mediante a palavra do Senhor. Porque se Bartimeu parasse de clamar, como aquela multidão, aquelas pessoas que estavam ali disseram para ele, parar de clamar, porque Jesus não iria escutar, ele teria perdido a bênção, né? Então, que você não fique ouvindo as vozes contrárias, não, mas ouça a voz do Senhor, ouça o que Ele tem lhe falado e continue, meu amado, minha amada, perseverando naquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, de acordo à vontade do Senhor. Como que eu vou saber a vontade do Senhor? A vontade do Senhor está expressa para nós dentro da sua palavra, porque tudo aquilo que não passa pelo crivo da Bíblia Sagrada, nós sabemos que não vem de Deus, né? Então, tudo que não está de acordo com a palavra do Senhor, que nós vamos deixar de lado. Mas nós sabemos que aquilo que está de acordo com a palavra, esta é a vontade de Deus para nós, né? Glória a Deus. Que eu, você, que nós possamos estar assim, igual Bartimeu, focado, determinado em fazer a vontade do nosso Pai. A palavra de Deus nos diz que Bartimeu estava à beira do caminho mendigando. E quando ele ouviu falar que Jesus estava passando, ele não perdeu tempo. Ele clamou, né? Então, que nós também não devemos perder tempo, meu amado, minha amada, em buscar o Senhor Jesus. Os dias são difíceis, tantas coisas para querer nos afastar de Deus, mas que nós venhamos reconhecer a grandeza do Senhor em nossas vidas, que nós venhamos cada dia mais nos dispor a estar na sua presença. Sim, eu digo nós, porque eu também preciso dessa palavra, né? Quando eu estou transmitindo a palavra para vocês, é também para mim. Então, que eu, você, que nós possamos ter essa dedicação e essa determinação em fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Então, aqui, Bartimeu não cala, porque as pessoas pedem para ele se calar, não, mas ele continua clamando. E Jesus, ali ouvindo a voz de Bartimeu, manda o chamar. Jesus já estava ouvindo desde o começo, mas Jesus deixa Bartimeu ali clamando para ver até onde ele vai com o seu clamor, né? Até onde ele vai chamando, se ele vai acreditar nas pessoas ou se ele vai continuar esperando em Jesus. Então, meu amado, minha amada, não fique confiando em A, em B e C, não, mas espere no Senhor, assim como Bartimeu estava esperando que o Senhor ouvisse, e assim o Senhor ouviu e o Senhor lhe chamou. Quando Bartimeu saiu ali daquela posição de mendigagem, ele arranca de si a capa, né? Glória a Deus, e vai diante do Senhor. Nós vemos uma atitude de fé, meu amado, minha amada, de Bartimeu. Porque quando ele deixou aquela capa era que dava a ele o direito de estar ali mendigando. Então ele deixa aquela capa, como que ele diz, para esse mundo de mendigagem eu não volto mais. Esse mundo de pedir não vai me ver mais, mas agora eu vou seguir o Senhor, né? Glória a Deus, que coisa linda. Quando as pessoas dão um passo de fé, confiando no Senhor. O Senhor honra aqueles que confiam nele. O Senhor honra aquele que ouve a palavra e se põe em ação mediante a palavra do Senhor. Nós vemos isso com o patriarca Abraão. Quando Deus tira Abraão lá do meio da sua parentela,
apenas dizendo a Abraão para ele sair do meio daquele povo, da sua parentela, e ir para uma terra onde ele lhe mostraria. Ele não disse qual era a terra, mas Abraão ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Meu amado, minha amada, que você, que eu, que nós possamos andar mediante a palavra do Senhor. Nós não somos chamados para andar por vista, não, porque se Abraão fosse esperar ver essa terra, né, Abraão não seria chamado pai de grandes nações, né, pai de multidões. Mas Abraão saiu mediante a palavra do Senhor. Sim, Abraão saiu mediante a palavra do Senhor e Deus o honrou. Então, nós não somos chamados a viver por vista, como eu já falara, mas nós somos chamados a viver por fé. Glória a Deus. E o Senhor é o Deus que honra a nossa fé. Honrou Abraão. Hoje, na galeria do Herói da Fé, está o nome de Abraão. E Abraão é chamado de amigo de Deus, porque Abraão, ele creu. Então, creia nessa noite, creia no momento que você ouvir esse vídeo. As promessas de Deus sobre você, as promessas de Deus sobre sua casa, está de pé. Não desista. Veja o exemplo de Bartimeu. Ele persistiu e insistiu, e a hora dele chegou. Glória a Deus, a sua hora também chegará. Você também cantará o hino da vitória. Glória a Deus. O Senhor está lhe vendo, o Senhor está lhe guardando, está lhe protegendo, o Senhor está cuidando dos seus. Mesmo que muitas vezes você ainda não alcançou aquela bênção tão sonhada, mas a maior bênção você já tem. É o Senhor cuidando de você dia após dia, é o Senhor na sua vida, é o Senhor na vida da sua família, em todo o tempo. Glória a Deus, que Deus tremendo, que Deus maravilhoso. O Senhor pergunta para Bartimeu o que quer que ele faça. Bartimeu diz que quer ter a visão. E ali o Senhor, glória a Deus, devolve a visão de Bartimeu. Imagine Bartimeu abrindo seus olhos e vendo o rosto de Jesus. Que coisa maravilhosa, né? Que momento lindo. Então diga para o Senhor o que você quer. E no momento certo, o Senhor assim trará à existência aquilo que você está precisando. Bartimeu não ganhou só a visão. Bartimeu ganhou também autoestima. Bartimeu ganhou agora salvação, porque a Bíblia diz que aquele que andava à beira do caminho, agora passou a andar no caminho, porque o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele diz lá em João, capítulo 14, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então, Bartimeu agora estava andando no caminho. Bartimeu alcançou salvação. Você também, meu amado e minha amada, você está no caminho. Você está caminhando para o céu. Você não pode parar. E creia na vitória que vem da parte do Senhor para você e para a sua casa, em nome de Cristo Jesus. Assim como o Senhor deu Bartimeu mais do que ele pediu ou pensava, assim é o que o Senhor vai fazer na sua vida, em nome de Cristo Jesus. Tome posse dessa palavra, amém? Glória a Deus, o nosso Deus é poderoso. Oremos. Senhor, meu Deus, em nome do teu Filho amado, queremos te louvar, te bendizer, te agradecer, meu Pai, por essa noite maravilhosa que estamos na tua presença. Visita grandemente cada um dos teus filhos, livra-os de todo acidente do corpo e da alma, vai realizando o desejo do coração de cada um deles, de conformidade à tua vontade. Pai querido, nós queremos te louvar, te agradecer e te bendizer por tudo. Dá uma noite de paz, de tranquilidade, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amados, um forte abraço, que todos tenham uma boa noite e fiquem na paz do Senhor.